Fala pessoal, muito boa noite a todos aí no Brasil. É um prazer receber vocês aqui no meu canal do Periscope. Creio que no Brasil deva ser por volta de 9h30 da noite de sábado. Aqui em Milão são 2h30 da manhã. Eu cheguei há pouco no hotel, estava na partida do San Siro, na final da Champions League com meu filho. Acabei de botar ele para dormir, deixa eu inverter. Dá para ver que ele está ali dormindo, né? Acabou de deitar. E agora eu vou puxar aqui com vocês uma revisão grande, Borê, um abraço, uma revisão de condicional para a gente poder cumprir, né, a nossa meta final. Eu tô com essa dívida com vocês desde cedo e só agora eu cheguei no hotel. Eu tô fazendo o periscope aqui travado para mensagens para que ele não trave a transmissão, né? Então a gente vai bater um papo aqui de aproximadamente 60 minutos, né? Devo ir até 3h30 da manhã. Amanhã eu vou cedo para Roma, tenho um trem 11 horas da manhã para Roma, ainda não arrumei mala, não arrumei nada, mas eu não poderia dormir hoje sem bater esse papo com vocês, trazendo as minhas considerações finais, algumas palavras importantes que eu sei que vão fazer bem a todos e revendo alguns conceitos aí que são fundamentais para a prova de constitucional amanhã na segunda etapa do exame da ordem. A gente tem aí no esquadrão em torno de 500 alunos. No grupo do WhatsApp, acho que são mais de 150 ou 200 em um grupo. Tem um outro grupo que é menor, com 60 a 70 participantes. E é uma alegria poder, nesse momento, dedicar um pouquinho desse meu tempo final junto com vocês. Foram momentos muito especiais que eu passei com vocês, principalmente na parte inicial do curso. Depois, Rafa, meu irmão, tocou o barco, assumiu o bastão e veio trazendo vocês com maestria nessa reta final, para que eu pudesse estar me dedicando com a turma de tributário e ele puxando o barco forte com a galera de constitucional praticamente todo dia. E agora chega o momento de eu trazer as minhas palavras finais a vocês. Tudo bem? Vai ser uma revisão, eu vou começar falando um pouquinho sobre peças processuais e depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns assuntos de direito material que eu acho que seriam assuntos bons para, quem sabe, aparecerem na prova de amanhã. Então, eu vou começar falando com vocês sobre peças processuais e depois bater um papo sobre direito material. Tudo bem? Eu vou inverter aqui a tela, vou botar ela aqui no meu suporte para que eu consiga. Opa. Deixa eu ver se eu consigo botar. Caramba, assim vai cair, peraí. Deixa eu ver se ela aqui liga. Peraí, galera. Aí, acho que agora vai. Deixa eu só pegar uma posição aqui no tripé. Tô tentando ajeitar para ele enquadrar para mim. Deixa eu ver se eu boto ela assim. Não, tá difícil aqui que tá escorregando o tripé. Pera aí. Eu também tô meio sequelado de sono. Tava na final do futebol, vocês imaginam, né? A loucura que é uma final de Champions League com meu filho pequeno. Oi, mãe, minha mãe Cristina Gravatá entrou aí agora. Beijão pra você em Salvador, mãe. Beijo grande. Pedroca tá dormindo, Laís e Lu estão dormindo lá no outro quarto. E agora eu vou puxar essa revisão. Vamos lá. Bom, moçada, vamos conversar um pouquinho sobre as peças. Beijo, mãe. Te amo, tô aqui exausto. Seu neto tá feliz igual um pinto no lixo. Cumpri minha promessa com ele, né, de aniversário dele, 9 anos. Trouxe ele pra final de novo. Tá radiante. Perguntou muito por você, quando é que ele vai te ver, tá? Um beijo grande. Fique com Deus aí em Salvador. Dê um beijo em meu pai por mim, tá? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre peças processuais. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu acho que seria uma boa opção a banca trabalhar com um recurso, em especial um recurso constitucional na prova. Já tem um tempinho que a gente não tem um recurso na peça. A gente vem de remédios com ação popular, vem das ADINs. Eu acho que amanhã seria uma boa pedida, um recurso como peça processual para a gente redigir. Uma outra boa pegada, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, seria aquela peça que todo mundo estuda, que a gente sempre treina e que ela nunca caiu. Uma petição inicial para a propositura de uma reclamação constitucional. No campo dos remédios,
um habeas data, um mandado de injunção que nunca caíram, e nas ações de controle, uma ADC ou uma ADPF. Eu acho que amanhã, se a gente não tiver nenhuma surpresa inesperada, do tipo cair uma ação eleitoral, cair uma ação ordinária de execução de obrigação de fazer, eu acho que, vindo o previsto, é nessa linha que a prova vai estar sendo entregue na mão de vocês amanhã. E vamos conversar um pouquinho sobre os recursos primeiro, para a gente lembrar, tudo bem? Bom, lembre que para que vocês tomem a decisão ali por volta de 13 horas, 13h15, de redigirem um recurso, é necessário que, ao lerem o enunciado da questão, o enunciado deixe claro que existe uma ação em tramitação, essa ação está em andamento e existe um ato decisório praticado ou por um juiz ou por um tribunal, ato esse que vocês vão impugnar apresentando um recurso para que defendam o interesse do cliente de vocês, impugnando a decisão judicial através da apresentação daquele recurso. O seu desafio, após perceber que existe uma decisão judicial a ser impugnada, é escolher qual recurso redigir. Qual é o recurso cabível em face daquela decisão apresentada no enunciado da questão. Antes de redigir o recurso, você vai tomar algumas certificações, algumas medidas de prevenção e proteção. A primeira delas, quando você perceber que o enunciado narra que existe um processo e existe uma decisão, primeiro ponto, antes de tomar a decisão de fazer o recurso, se indague. Será que seria o caso de impugnar essa decisão sem ser por um recurso? E aí você vai fazer um checklist, olhar para a questão antes de decidir fazer o recurso e analisar se seria o caso de a banca estar pedindo uma reclamação constitucional em face de decisão judicial ou se seria um caso para uma ação rescisória. Então, para você eliminar a ação rescisória, você observa o prazo. Você vai analisar se da decisão ainda existe tempestividade para a interposição do recurso. Posto, se essa decisão já tiver transitado em julgado, a peça processual não é um recurso, mas sim uma petição inicial para a propositura de uma ação rescisória, lá dos artigos 485 a 495 do CPC de 73. CPC de 73, porque é o CPC que está sendo usado nesse atual exame de ordem em andamento, com a segunda fase em andamento. Ok? Então, antes de tomar a decisão de fazer um recurso, analise, olhe com carinho os prazos para que você tenha certeza que ainda está no prazo para recorrer, para que você não caia na eventual pegadinha e armadilha de a banca ter colocado um processo com decisão transitada em julgado, decisão essa atacável por ação rescisória. Evidentemente que não seria decisão em ADIM, não seria decisão em ADC, porque essas não se atacam por ação rescisória, jamais esqueçamos. Numa ação ordinária, num remédio constitucional. Tudo bem? Eliminei a ação rescisória, posto vi que está dentro do prazo para recorrer. Estou no caminho de fazer um recurso. Mas não nos esqueçamos que é possível a propositura de reclamação constitucional diretamente para o STJ ou para o STF, quando nós temos um ato judicial decisório atacável por reclamação constitucional. Eu diria que, em especial, prestem bem atenção se você tiver uma decisão judicial contrariando o entendimento de súmula vinculante. Nós já temos quase 60 súmulas vinculantes e pode ser que a banca narre uma questão com um ato decisório, uma decisão, uma sentença de um juiz, um acórdão de um tribunal local, contrariando o entendimento de súmula vinculante. Se essa decisão estiver contrariando o entendimento de súmula vinculante, sem prejuízo do cabimento do recurso, ela desafia o cabimento da reclamação constitucional. E aí você poderia propor uma reclamação constitucional para o STF, né, nos termos da competência fixada para o STF, julgar a reclamação constitucional originariamente, né, quando há desrespeito à autoridade de suas decisões, e em especial isso ocorre quando há desrespeito ao entendimento de súmula vinculante. A gente tem lá na Constituição, artigo 102, inciso 1, a linha L, para prever a reclamação constitucional para o STF, e a reclamação constitucional pode ser ajuizada em face de atos judiciais decisórios que contrariam a autoridade das decisões do Supremo, e nada mais forte do que a autoridade de uma decisão que está estampada no entendimento expresso da súmula vinculante. A própria lei das súmulas vinculantes, a Lei 11.417, expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional em face do ato judicial decisório que viola o entendimento de súmula vinculante. Então, antes de você redigir o recurso, olhe se o que a banca está pedindo é que você questione
que aquela decisão está desrespeitando a autoridade das decisões do STF e que você leve o pleito ao tribunal que está tendo sua decisão ou a autoridade de suas decisões respeitadas com aquele acordo. Então você poderia estar diante de um acordo do TJ ou do TRF ou de uma sentença de um juiz violando o entendimento de súmula vinculante e o enunciado ser claro para dizer para você que não é para fazer um recurso, é para você propor ação para o tribunal competente, o qual está tendo a autoridade de suas decisões violada por aquele entendimento sentenciado ou prolatado no acordo, exarado. E aí você teria que fazer uma reclamação constitucional, não obstante, na prática, pudesse também caber o recurso. Então, antes de fazer o recurso, analisa se a banca está no enunciado direcionando para o cabimento da reclamação constitucional em face de ato judicial decisório. Se ela quiser isso, se ela quiser uma reclamação constitucional em face de uma decisão judicial, ela vai deixar claro, não se preocupe, o enunciado vai ser claro, de pureza cristalina, informando que é para você questionar aquela decisão no tribunal competente, o tribunal que está tendo a autoridade de suas decisões afrontada, a autoridade afrontada. E aí certamente você bate o olho e vê que é o desrespeito ao entendimento de uma súmula vinculante e aí, bingo, você faz a reclamação constitucional direta para o STF. Tudo bem? Bom, então elimine o cabimento da ação rescisória, elimine o cabimento da reclamação constitucional para ter a coragem, nem ter coragem, para tomar a decisão de redigir o recurso. Bom, é evidente que a gente nunca está esperando, a gente não está prevendo um recurso cível na segunda fase constitucional, mas já caiu. Já caiu uma apelação cível, né, na segunda fase constitucional. E nada óbvio, cai uma apelação, cai um agravo, não tem nenhum problema. Mas é óbvio que não é o que a gente espera. Você escolhe uma segunda fase constitucional e você espera fazer um recurso constitucional típico, clássico, um RESP, um RE, um ROC, ainda que qualquer recurso possa cair na prova, concordo? Sim, evidentemente. Tanto que nós tivemos um módulo completo em que a gente conversou bastante sobre os recursos cíveis, os recursos constitucionais. Eu dei praticamente 20 horas de aulas ou mais de 20 horas de aula para vocês sobre recursos, encaminhei uma apostila para vocês com modelos de recursos. E eu tenho certeza que vocês treinaram a exaustão. Eu, no meu coração, algo me diz assim que amanhã na prova de constitucional vem um recurso. Pode até ser que não tenho bola de cristal, não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, nunca tive, não tenho. Mas é um pressentimento que amanhã pode cair um recurso. Já tem um tempinho que não cai. E tem um negocinho aqui tocando na minha orelha que amanhã vem um recurso constitucional na prova, um RE, um ROC, né? Então, vamos fazer um rápido checklist aqui. Qual o primeiro segredo que você deve adotar para escolher o recurso que você vai redigir? Separe as decisões dos juízes da primeira instância para as decisões dos tribunais. Exatamente como eu fiz com vocês no curso. Todos vocês aí que fazem a segunda fase em constitucional no portal F3, tiveram aulas comigo e com o Rafa aí nas últimas 6, 7 semanas, e vocês tiveram um bom módulo, bem aprofundado comigo de recursos, o mesmo módulo que eu dou para a turma de tributário, dei para a turma de constitucional igualzinho, e foram mais de 20, quase 30 horas, não sei, foram 2 semanas praticamente de aulas de recursos, e a gente aprendeu os recursos civis, os recursos constitucionais, e aí lembrem daquele macete que eu dava para vocês durante as aulas. Separe, bote de um lado as decisões de juízes de primeira instância e do outro as decisões de tribunais. Se você estiver diante de uma decisão de um juiz de primeira instância, ou ela é uma decisão interlocutória ou ela é uma sentença, lembre-se que da decisão interlocutória, exemplo, o indeferimento do pedido de concessão de liminar no mandado de segurança é uma decisão interlocutória. Se você estiver diante de uma decisão interlocutória, o recurso ou é o recurso de embargo de declaração, se a decisão for omissa, obscura ou contraditória. Eu não imagino numa prova de constitucional que a banca escolhesse isso, ainda que ela possa escolher. A gente até fez no quadro uma peça de embargo de declaração, a gente treinou, né? E não sendo os embargos de declaração por conta de uma eventual obscuridade, contraditoriedade ou omissão, o recurso é o agravo de instrumento. Então, da decisão interlocutória do juiz de primeira instância, o recurso é o agravo de instrumento. Lembre-se que se você tiver que fazer um agravo de instrumento, caso clássico para uma segunda fase de constitucional seria o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, de liminar num remédio constitucional, e o juiz monocraticamente indefere o pedido de concessão da liminar, da tutela de urgência, e você pode fazer o agravo de instrumento. Cuidado, não se esqueçam, que o agravo de instrumento você redige ou para o TJ ou para o TRF, mas tem um caso, não se esqueçam, está na apostila que eu enviei a vocês, inclusive o modelo, um caso é para o STJ. É o único caso na nossa legislação de agravo de instrumento para o STJ, que é naquele caso em que as partes que estão litigando ali na primeira instância são, de um lado,
um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro lado, um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada e residente no Brasil. Nesse caso do conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada e residente no Brasil, o agravo de instrumento em face da decisão interlocutória não é para o TRF, ainda que a competência originária seja de juiz federal nesses conflitos. O agravo é para o STJ. Tudo bem? O agravo é para o STJ. Você vai aplicar o artigo 539, lá do CPC de 1973, e vai mandar o agravo para o Superior Tribunal de Justiça. Afora isso, decisão interlocutória na primeira instância, se for dada por um juiz federal, agravo de instrumento para o TRF. Se for dada por um juiz da Justiça Estadual, agravo de instrumento para o TJ. Tudo bem? Então, decisões interlocutórias, ou agravo de instrumento, ou embargo de declaração. Já se você estiver diante de uma sentença, assim, e na lei do mandado de segurança, lembre que o agravo de instrumento em face do indeferimento de liminar no MS está previsto lá no artigo 7º da lei do MS. Ok? Bom, se você estiver diante de uma sentença, né, o recurso cabível pode ser embargo de declaração, pode ser apelação, mas podem ser outros recursos também. Como regra, na prática de uma sentença, você recorre com apelação. Sentença dada por um juiz estadual, apelação para o TJ. Sentença de um juiz federal, apelação para o TRF. Se a sentença tiver o vício da obscuridade, contraditoriedade ou omissão, o recurso é o recurso de embargo de declaração. Agora, cuidado, porque se for uma sentença de um juiz federal julgando crime político, uma ação penal, julgamento de um crime político, acusação de um suposto crime político praticado por um agente público, e dessa sentença não cabe apelação para o TRF. O recurso é o recurso ordinário constitucional para o STF. Você teria uma matéria penal constitucional, a prática do crime político, e você, como advogado do acusado, faria um recurso em face da sentença penal condenatória. A primeira petição desse recurso ordinário vai para o juiz federal sentenciante e a segunda petição para o Supremo Tribunal Federal, o ROC para o STF, lá do artigo 102, inciso 2, B de bola da Constituição. Seria um caso em que de sentença caberia ROC para o Supremo Tribunal Federal. Tem o caso do ROC para o STJ, que é mencionado há pouco, conflito internacional entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, litigando com um município brasileiro ou com uma pessoa domiciliada residente no Brasil. Nesse conflito internacional, você vai redigir um recurso ordinário constitucional em face da sentença. Primeira petição para o juiz federal que sentenciou e a segunda para o STJ, o mérito recursal julgável do STJ. É aquele caso do artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição, 105, inciso 2, a linha C da Constituição, que você combina com o artigo 109, inciso 2. Vocês têm essa remissão toda aí no código que a gente fez durante as aulas. O artigo 109, inciso 2, com o 105, inciso 2C, né, da sentença ali, julgando conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus município brasileiro ou pessoa domiciliada e residente no Brasil, não cabe apelação, cabe um recurso ordinário constitucional, julgamento de mérito no STJ. Uma sentença em juizado desafia um outro tipo de recurso, que é o recurso inominado. Uma sentença em execuções fiscais de pequenino valor, de ínfimo valor, desafia o recurso de embargos infringentes de alçada. Então, não necessariamente de sentença e apelação, mas a regra é, salvo esses casos do ROC, o caso do recurso nominado em juizado, o caso do recurso ordinário trabalhista na Justiça do Trabalho, a regra é que de sentença cabe apelação. Cuidado especial com a lei do mandado de segurança. A gente tem a apelação no artigo 10 e no artigo 14 da lei do MS. A gente bateu isso à exaustão. A apelação do artigo 10 é a apelação diante do indeferimento da petição inicial. E essa apelação é uma apelação especial, você combina com o artigo 296 do CPC de 73. É a apelação diante do indeferimento da petição inicial, do artigo 10 da lei do MS, combinado com 296 do CPC. Agora, se a sentença que julga o mérito e concede ou denega a segurança, é a apelação do artigo 14. Lembre que se for uma sentença concedendo segurança, você ganha, mas não leva, porque essa decisão submete ao reexame necessário. Mas, não obstante não leve de primeira, posto haverá o reexame necessário, independente de a fazenda apelar ou não. Né? Um beijo para a professora Rebeca, minha querida amiga. Então, se independente de caber apelação, vai ter o reexame necessário. Agora, essa sentença que concede a segurança no MS, ela comporta execução provisória,
né? O artigo 14 dos parágrafos é claro, ela já pode ser executada pelo impetrante para gozar dos efeitos oriundos do conteúdo favorável prolatado na sentença que concedeu a segurança. Então é um caso em que a Fazenda pode até apelar, mas essa apelação da Fazenda não tem efeito suspensivo automático. A sentença que concede segurança comporta execução provisória, ainda que submetida ao reexame necessário, independente de apelo pela impetrada. Bom, caminhemos. Se você estiver num tribunal de um acórdão no TJ, no TRF, tem que tomar muito cuidado. Esse acórdão no TJ, no TRF, ele pode desafiar ROC, RESP ou RE. Imagine um acórdão julgando apelação, julgando agravo. Esse acórdão pode desafiar ROC, RESP, RE. A depender do que fosse, poderia até desafiar os embargos infringentes lá do CPC de 73, que, como estão em desuso, saíram com a sistemática do novo CPC. Eu acho que não faz sentido nenhum a banca trabalhar com os embargos infringentes. De todo modo, a gente explicou o cabimento dele nas aulas. Decisões que julgam apelação e dão provimento à apelação, reformando sentença definitiva por 2-1, não unanimemente, ou que julgam ação rescisória para rescindir a decisão de mérito, não unanimemente, cabe o recurso de embargos infringentes lá do CPC de 73. Né? De todo modo, acredito eu que não seria uma opção para a prova de amanhã, ainda que se for, você abre o CPC, pega os dispositivos 530 ou 534 e faz mesmo, vocês estão prontos para tudo. Mas, de um acórdão no TJ, no TRF, possivelmente, na prova da segunda fase constitucional, a gente giraria ou com ROC, ou com RESP, ou com RE. Lembre que o ROC, como o próprio nome sugere, é um recurso ordinário. Permite ao recorrente uma amplitude muito larga, muito mais favorável, boa, para alegar o que ele quiser na matéria de fato, de direito, inovar no campo probatório, o que não é possível no RESP e no RE, recursos excepcionais de cognição restritiva, restrita, em que você não tem o uso inovar, não pode produzir novas provas, alegar novas teses, não pode trabalhar com o que não foi pré-questionado. Então, o RESP e o RE são recursos excepcionais que trazem uma restrição muito grande à liberdade argumentativa, não possibilitam inovações cognitivas, né? E é muito melhor recorrer pelo ROC. Quando é que caberia o ROC? Em face de acórdãos. Lembre, e aí já é uma peça muito cotada para amanhã, recurso constitucional é uma peça muito cotada. Lembre que o recurso ordinário constitucional, quando ele não é em face das sentenças que a gente viu, a sentença penal julgando o crime político e a sentença do conflito internacional julgando o conflito entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional versus o município brasileiro ou pessoa domiciliada e residente no Brasil, quando não é em face dessas sentenças, o ROC é em face de acórdão, e o acórdão sempre nos remédios constitucionais. O ROC em face de acórdão de tribunal é sempre em acórdão prolatado no julgamento de um remédio constitucional. Lembre que, se você tiver um mandado de segurança impetrado originariamente no TJ ou TRF, mandado de segurança impetrado no TJ ou TRF, atuando ali como instância única e não como instância última, a segunda, como a única, competência originária, foramento originário, MS no TJ ou no TRF. Se a decisão for denegatória, e somente se ela for denegatória, cabe ROC para o STJ, para que o STJ julgue o mérito recursal. Você endereça a primeira petição do ROC para o TJ, para o TRF, que denegaram a segurança no MS impetrado originariamente ali. E a segunda petição, que é a das razões recursais, você dirige para o Superior Tribunal de Justiça, pedindo ao STJ que renove a admissibilidade, julgue o mérito, concedendo a segurança, enfim, reformando a decisão do acórdão originário do TJ-TRF que denegou a segurança. Lembre que MS impetrado originariamente, MS instância única, o primeiro grau de jurisdição é na segunda instância. A segunda instância está sendo a única, não está sendo a última, está sendo a única, o aforamento do MS do TJ no TRF. Da decisão denegatória, cabe ROC para o STJ. Lembre, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, só vai caber ROC do acórdão julgando MS originário em TJ-TRF se o acórdão for denegatório. Nesse caso, o ROC é um recurso privativo do impetrante, do administrado. Se a decisão for concedendo a segurança, MS impetrado originariamente no TJ-TRF, decisão concedendo segurança, primeiro que o impetrante não vai recorrer, porque ele ganhou. Quem recorreria seria a administração pública. A Fazenda não tem o ROC. Ou a Fazenda recorre por RESP ou por RE se couberem. Não quer dizer que cabe, que não tem direito adquirido a RESP e RE. Enquadrando-se o conteúdo da decisão, enquadrando-se o conteúdo do acórdão que concedeu segurança, nos limites permissivos da Constituição para caber RESP e RE, 102, inciso 3, ABCD para o RE, 105, inciso 3, ABC para o RESP, aí, da decisão que concede a segurança, no MS impetrado originariamente em TJ-TRF, a Fazenda pode, se couber realmente,
usar o RESP ou o RE tem que analisar o caso concreto, o conteúdo que está no enunciado da questão, para fazer o espelhamento no 102, inciso 3, no 105, inciso 3, e analisar se aquele conteúdo do acórdão do TJ ou TRF, julgando originariamente o mandado de segurança e concedendo segurança, se aquele conteúdo desafia ou o RESP ou o RE. Tudo bem? Mas a fazenda não tem ROC. O ROC é privativo do impetrante, que impetrou MS originariamente em TJ ou TRF e tomou bomba, tomou pau, decisão denegando, não concedeu, denegando segurança. Ele tem o ROC para levar a matéria para um segundo grau de jurisdição no STJ, com cognição ampla, recursal, podendo alegar tudo o que ele quiser de fato, de direito no campo das provas, podendo inovar, inclusive, o que se admite em ROC e não se admite em RESP-RE. Bom, ainda cuidando de decisão do TJ-TRF, lembre que essa mesma ideia do mandado de segurança se repete para o habeas corpus. Todavia, com plus no habeas corpus, né? Quando o TJ e o TRF estão julgando habeas corpus, seja o habeas corpus impetrado originariamente ali, seja o habeas corpus que chegou ao TJ ou TRF por apelação em habeas corpus, para que o TJ e o TRF exerçam um segundo grau de jurisdição no julgamento do habeas corpus. Se o TJ e o TRF denegam habeas corpus, não concedem habeas corpus em prol da liberdade do paciente, se o TJ e o TRF negam habeas corpus, seja o habeas corpus impetrado originariamente ali, seja o habeas corpus que chega ali através de apelação criminal, cabe ROC para o STJ. Então, o ROC cabe para o STJ de denegação de habeas corpus no TJ e TRF em primeira ou em última instância. Em única ou última. Tá? Última é quando o TJ e o TRF estão atuando como segunda instância mesmo. Teve primeira instância na vara criminal, teve primeiro grau de jurisdição na primeira instância na vara criminal, e um segundo grau de jurisdição no TJ e TRF em razão de apelação criminal. E aí, se o TJ e o TRF julgando em sede de apelação, ou julgando originariamente, lendo a petição inicial do HC, julgando originariamente em primeiro grau de jurisdição, tanto faz se é em instância única ou instância última, se é em primeiro grau de jurisdição ou se é segundo grau de jurisdição, cabe ROC, se for denegado habeas corpus, para o STJ. É o ROC em habeas corpus, tudo bem? Então fique esperto com o cabimento de ROC de decisões do TJ e TRF, sempre mandado de segurança ou habeas corpus, decisão denegatória contra o jurisdicionado, não acatando o pedido de proteção de direitos fundamentais do jurisdicionado. ROC em HC, ROC em MS, julgados e decididos no TJ-TRF, é sempre de decisão denegatória, decisão contra o jurisdicionado, administrado, contra o impetrante, contra o autor da ação. Tudo bem? Bom, no mesmo linear, a gente sabe que se o MS e o HC forem impetrados originariamente em tribunal superior e a decisão for denegatória, cabe ROC para o STF. E aí, esse ROC para o STF, em razão da decisão denegatória em MS e HC impetrados originariamente em tribunal superior, esse ROC também cabe se os remédios forem não somente o MS e o HC, mas também o MI e o HD. É dizer, lembre-se, matéria tranquilamente dada nas aulas, se for impetrado o mandado de injunção, habeas data, habeas corpus ou mandado de segurança, originariamente em qualquer dos tribunais superiores, e a decisão for denegatória, cabe ROC para que o STF julgue o mérito. E aí, se for o caso, reforme, se for o caso, não reforme, dê ou negue provimento ao recurso ordinário em relação àquela decisão prolatada no acórdão, que em exercício de primeiro grau de jurisdição em tribunal superior, o tribunal superior como instância única, denegou a segurança. O impetrante tem direito ao ROC para que o STF julgue. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses de cabimento de recurso ordinário constitucional. Ou de sentença penal que julgou crime político, ou de sentença de juiz federal julgando o conflito internacional de Estado estrangeiro ou organismo internacional versus o município brasileiro ou pessoa domiciliada e residente no Brasil, ou então dos remédios constitucionais, quando a decisão é denegatória, e eles são impetrados originariamente ou em TJ ou TRF, ou nos tribunais superiores, ou ainda o HC que chegou em TJ ou TRF por apelação criminal. Então, HC no TJ-TRF, chegando em instância única ou última, primeiro grau ou segundo grau de jurisdição, petição inicial ou apelação, denegou HC, ROC para o STJ. MS originário no TJ-TRF, denegado segurança, ROC para o STJ. MS, HC, HD, MI, originariamente em tribunal superior, decisão denegatória, é ROC para o STF. Agora, cuidado, que em todos esses casos de mandado de segurança impetrado em TJ-TRF, se a decisão for concedendo segurança, não tem ROC. HC impetrado originariamente no TRF, TJ, decisão concedendo habeas corpus, não tem ROC. Se o Estado fosse recorrer, recorreria ou por RESP ou por RE. ROC não, ROC é só para o impetrante. ROC é um recurso privativo do administrado no seio dos remédios funcionais. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, isso posto, quando é que cabe RESP ou RE? Bom, o primeiro pressuposto para caber o RESP ou RE é que se tenha esgotado o cabimento dos recursos ordinários.
Eu só posso trabalhar com a hipótese de um RESP ou RE na prova de amanhã se eu tiver certeza que não cabe nenhum recurso ordinário, não cabe apelação, não cabe agravo de instrumento, não cabe embargo de divergência, embargo divergente, não é o caso para usar os embargos de declaração, especialmente os pré-questionatórios, não cabe ROC, não cabe nada. Tipo assim, RESP, RE ou coisa julgada. Se não couber nem RESP nem RE, vai transitar em julgado. Então, o primeiro passo para caber RESP ou RE é eu estou diante do caminho para coisa julgada, porque não tem mais nenhum outro recurso disponível. Aí beleza, aí eu cumpro um requisito específico de admissibilidade do RESP e do RE, que é o esgotamento das vias recursais ordinárias, ok? Mas veja, não basta estarem esgotadas as vias recursais ordinárias, não basta que eu esteja diante de uma decisão que não caiba mais nenhum recurso para que eu possa afirmar que cabe RESP e RE. Isso não é suficiente. Para caber o RESP e o RE, além de se terem esgotados todos os recursos ordinários cabíveis, é imprescindível que o conteúdo da decisão a se atacar seja um conteúdo que a Constituição selecionou e disse cabe RESP e RE de decisões desse conteúdo. E mais, no RESP tem que ser necessariamente acordo do TJ e do TRF. Lembre que só se faz RESP de decisões de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Não cabe RESP de decisão de qualquer outro órgão jurisdicional. RESP é só de decisão de TJ e TRF. RE não, RE pode caber de decisões de qualquer órgão jurisdicional, desde que cumpridos os requisitos de admissibilidade, mas não tem nenhum requisito que seja do Tribunal A ou do Tribunal B. Cabe RE em causa de alçada, cabe RE em sentença em causa de alçada, cabe RE em juizado, né? Aquela velha e boa súmula 640 do STF, que sempre sedimentou esse entendimento, a súmula lá de 2003, né? Já se vão 13 anos, mas o entendimento é fantástico. Então, para caber RESP e RE, além de não ser mais possível, não haver mais o cabimento para qualquer outro recurso, e o RESP, desde que seja decisão de TJ ou TRF, eu vou analisar se o conteúdo da decisão é um daqueles conteúdos que o Constituinte disse. Se a decisão tiver esse conteúdo, pode caber RESP ou RE. E onde é que eu vou ver na prova quais são esses conteúdos das decisões que permitem o ataque a elas por RESP ou RE para evitar a coisa julgada? Na Constituição, no texto. É só abrir o texto. A gente está treinadíssimo para isso. Vocês estão mais do que mega treinados para isso. Eu tenho certeza que quando vocês assistiram aquelas aulas comigo, vocês voaram baixo nas aulas. Eu tenho certeza que eles dominaram aquilo ali, ó, de có e salteado. Então, eu abro o artigo 102 do STF, inciso 3, RE. 105, STJ, inciso 3, RESP. E eu vou ler os 7 incisos. 102, 7 alíneas, desculpe. 102, inciso 3, ABCD. Vai dizer quando cabe RE. Qual é o conteúdo da decisão que, se for aquela decisão na prova, cabe RE. E no 105, inciso 3, alíneas A, B e C, as decisões que, em razão de seu conteúdo, desafiam o cabimento do especial, do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, eu sei que cabe RE quando eu estou diante daquela decisão, né, que não é atacável por nenhum outro recurso, ou vai caber o RE ou vai transitar em julgado, e aquela decisão tem como conteúdo é uma decisão que contraria dispositivo da Constituição, que é o 102.3a. É uma decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o 102.3b. Olha quem entrou aí, o mago do direito constitucional, R constitucional, meu irmão Rafa Barreto, Rafinha, lindo e querido, né? Meu irmão amado, né? Fazendo aqui, Rafa, meu bate-papo final com a turma, revisando o cabimento das peças, batendo papo sobre recursos primeiro, depois eu vou fazer um pai-bola rapidinho no campo da reclamação constitucional, depois eu vou falar um pouquinho sobre, vou mais meia horinha, 40 minutos, falar um pouquinho sobre remédios, aqui já são 3 horas da manhã, velho. Falar um pouquinho sobre remédios, mandar de junção, aberdata, que nunca caía, né? Seria uma boa opção, e bater aquele papo rápido sobre a DC e a DPF. Vai fazer então eu vou acelerar para você puxar, beleza? Eu ia pegar uma pauta de direito material aqui, posso te passar por WhatsApp? Eu sei que você já bateu tudo, mas eu queria bater uns pontos rápidos de direitos fundamentais do artigo 5º, uma de direitos políticos, inelegibilidade reflexa lá do 14, parágrafo 7º, não sei se você bateu, súmula vinculante 18, bater um papo com a galera sobre plebiscito e referendo, projeto de lei de iniciativa popular, aquela obrigatoriedade de ser projeto de lei específica só sobre o assunto, puxar uma questão sobre o processo legislativo, uma sobre repercussão geral, uma sobre cláusula do FUBENT, reserva de plenário. Alguns pontos que eu acho que podem cair amanhã. Mas aí, se você quiser puxar, eu passo para você por WhatsApp uma pautinha que eu fiz, tá certo? Vamos interagindo aqui, vai batendo papo comigo aqui, tá certo? Deixa eu fechar. Pronto, então beleza. Eu vou dar um papo rápido com os direitos políticos, que é um tema que eu acho que tem tudo para cair amanhã. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar. Qualquer coisa aí é só me interromper, fique à vontade para entrar, falar à vontade, certo? Esse esquadrão aí é nosso, você é o maestro, você é o grande líder, a galera te ama, te venera, te idolatra. Qualquer coisa aí, comandante, é só interromper, tá? Então vamos lá. O RE, para que ele caiba, fechado, vai jantar que eu te aviso, eu te chamo. Não vai beneficiar
aquele que quer burlar o espírito da norma, né? Então, o plebiscito e o referendo, a gente tem um cuidado muito carinhoso, a gente bateu isso nas aulas, né? Com a Lei 9.709, com os requisitos, a resolução para convocar, o 1/3 ou mais, plebiscito e referendo, projeto de lei de iniciativa popular, eu bati isso com vocês no âmbito federal, estadual e municipal. Lembre que projeto de lei de iniciativa popular no âmbito municipal tem que ter no mínimo 5% dos eleitores do município, né? E no âmbito federal, o 1%, captado em 4 estados e o DF, os 5 estados diferentes, 0,3% em cada um. Iniciativa com inicialidade sempre na Câmara, só depois vai para o Senado. Acho que é um tema bom. Lembre que a Lei 9.709 diz que projetos de lei de iniciativa popular tem que ser exclusivamente na matéria, então não pode ter pluralidade de assuntos, não pode ser uma lei pluritemática, tem que ser monotemática, tem que ser lei específica. É um tema bom para cair no âmbito dos direitos políticos, né? Sempre cai uma questão de poder legislativo e processo legislativo. Rafa, estou fechando já aqui para te passar aí, tá? Sempre cai uma questão de poder legislativo e processo legislativo. Não desgruda dos artigos 59 a 69 da Constituição. As regrinhas para PEC, tramitação de PEC, as regrinhas de medida provisória no 62, PEC, emenda constitucional no artigo 60. Não esquece das emendas de revisão lá do artigo 3º da DCT, norma de eficácia exaurida. A tese da dupla revisão, que é o nosso humilde modo de pensar, não cabe dupla revisão, mas há colegas que sustentam que cabe, né? Então, as emendas de revisão que foram aprovadas com maioria absoluta e não com 3/5, 2 turnos em cada casa, né? Projeto de lei, quem tem iniciativa para projeto de lei, artigo 61 da Constituição, né? A diferença de lei complementar, lei ordinária, lei delegada no 68, lei complementar no 69, né? A tramitação de projeto de lei de iniciativa do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, sempre com inicialidade na Câmara, medida provisória, inicialidade na Câmara, iniciativa popular, inicialidade na Câmara. Questão clássica para cair na prova, um vício da reserva de inicialidade, uma violação às regras de reserva de inicialidade. Cuidado com a questão de estatuto dos parlamentares, 53 ao 56 da Constituição. Fica atento, imunidade formal, imunidade material, prerrogativa de foro, né? O que ele pode fazer após a diplomação, o que levaria à perda da posse, à perda do mandato, né? Julgamento de crime de responsabilidade parlamentar, tudo isso. Abre o 53 ao 56, crime de responsabilidade do presidente da República, a gente bateu a exaustão, a DPF 378 de dezembro do ano passado, é um tema bom, acho que a gente bateu a exaustão esse tema. As competências privativas do presidente da República, do artigo 84, um artigo muito forte para cair na prova, as que são delegáveis do parágrafo único, né? Incisos 6, 12 e 25, primeira parte, só aquilo o presidente pode delegar, delegou qualquer outra atribuição dos incisos do artigo 84 que não seja o 6, 12 e o 25, parágrafo único, é indelegável, haverá uma inconstitucionalidade, não pode. As matérias de competência legislativa concorrente do 24 sempre caem na prova, né? Os parágrafos do 24, a União faz as normas gerais, enquanto não tiver normas gerais, os estados devem legislar em competência plena, se vier normas gerais, legislam em competência suplementar, né? Se legislou em competência plena, fez uma lei válida e veio normas gerais supervenientes, não revoga a lei estadual antecedente, só suspende a eficácia, a gente bateu isso na revisão. Cuidado com a organização administrativa, artigos 21 e 23, o que é de competência comum do 23, o que é de competência exclusiva da União do 21, é tema forte que sempre cai nas provas, né? Então, essas seriam aí minhas dicas. CPI é um tema que está super em evidência, artigo 58, parágrafo 3º, cuidado com a CPI, requisitos para convocar a sessão extraordinária do 57, especialmente lá no parágrafo 6º, parágrafo 7º da Constituição, tema bom para cair na prova, e vocês estão preparados, preparadíssimos. Eu só estou aqui lembrando, apontando temas que a gente bateu, né? Que Rafa conversou com vocês, a exaustão, que em diversas aulas eu também bati com vocês. Bom, eu vou me despedir, Rafa vai fazer um periscópio agora aí, 10h50 já da noite no Brasil, eu estou no meu limite físico, eu estou exausto, né? Eu vou me despedir, desejando a vocês muito boa prova, vou tentar amanhã ainda trazer uma mensagem, mas que o bom Deus esteja ao lado de vocês, como sempre está. Não levem para a prova aquilo que não precisa. Não levem para a prova tensão, ansiedade, excesso de cobrança, nada disso. Amanhã é só mais uma prova na vida da gente. Se for da vontade de Deus, é a última, é a única para quem está vindo de primeira. Tudo na medida do merecimento. Existe um kairos, que é o tempo de Deus para nós. Então existe um kairos, que é o tempo de Deus para cada um de nós. E o seu tempo, se for amanhã, vai ser. Se não for, meu irmão, você vai levantar a cabeça que o mundo não acaba. Quem te ama não vai deixar de te amar. As pessoas que gostam de você e te respeitam não vão deixar de te respeitar e nem vão deixar de gostar de você. Quem é amigo de verdade, quem é pessoa que é do teu coração, que é família, que é base, que é parceiro, vai te amar do mesmo jeito. Vai leve, vai se divertir amanhã, vai brincar na prova, vai dar o teu melhor, acorda, bota uma roupa bacana, bota uma roupa que você gosta, que você se sente leve, feliz, porra, conversa com Deus, agradece a Deus pela oportunidade da prova de amanhã. A prova é uma oportunidade, cara.
Tu mora num país de pessoas analfabetas, pessoas que morrem de fome, pessoas que chegam numa idade muito maior do que a tua e não sabem assinar o próprio nome. E amanhã tu tem uma bênção, tu tem uma permissão dada por Deus para fazer uma prova que muita gente gostaria de estar fazendo e você tem um privilégio. Vai leve, vai lá, é só para tirar 6, não precisa tirar 10 não. Eu sei que vocês do esquadrão vão brigar pelo 10, mas 6 basta. Basta 6 e quem aí não está preparado para tirar 6, todos vocês estão com sobra. Com sobra é só ter calma, as perguntas estão todas na Constituição, na legislação específica, é tudo no seu colo, tá tudo no seu vadimeco, cara. Vai na fé que vai dar certo. E se porventura for da vontade de Papai do Céu que não seja amanhã, nada de chorar, meu irmão, nada de pagar pau pra FGV, pro AB, porra nenhuma não. Levanta a cabeça e vamos treinar de novo, e assim a vida, um processo permanente de lapidação. Eu já errei muito, Rafa já errou muito, a gente já tropeçou, já caiu muito na vida, para aprender a levantar e seguir em frente, continuar na batalha. E é assim que você tem que fazer também. Se não for amanhã, levanta a cabeça, nada de chorinho. Segunda-feira recomeça o treinamento, tem repescagem. Se eventualmente alguém tiver aqui para a primeira, vai para a primeira de cabeça em pé e volta depois. Como é com todo mundo, só não passa quem desiste. Graças a Deus que aqui no esquadrão nossa turma bate 100% de aprovação. A primeira turma que eu votei com o Rafa aprovou 100%. Na verdade, não aprovou todo mundo de primeira, ficaram 2 pessoas na repescagem e passaram na repescagem passada. Ficou com 100% a primeira turma. A turma da prova passada, só 4 pessoas estão na repescagem atual e vão passar, eu tenho certeza. Mano, Jeff, por todos aí, cumprimento você. Te mando um beijo, eu sei que você vai passar, meu brother. Né? E a gente vai ficar com 100% de aprovação na segunda turma. E vocês aqui da terceira turma, eu e Rafa juntos de novo, vão aprovar 100% também, cara. A matéria está toda dada, as peças estão todas treinadas, tudo que está naquele edital vocês revisaram de ponta a ponta. O treinamento de vocês, cara, foi o mais completo do país. Eu me orgulho de dizer isso. Porra, eu conheço esse mercado de ponta a ponta, estou há 15 anos nele, eu vivo ele há 15 anos, me dedico de corpo e alma todos os dias da minha vida. Eu nunca passo um dia sem me dedicar aos alunos do exame de ordem. Tem dias que vocês de constitucional não me veem, mas eu estou lá ralando com o pessoal de tributário, que só tem a mim. E Rafa está aqui puxando com vocês. Quando eu não estou lá, eu estou com vocês aqui. São 15 anos todos os dias da minha vida. Olha eu aqui de férias, numa rara semana de férias com meus filhos, na Europa, em outro país, 3 e porrada da manhã, e aqui com vocês. Eu conheço o que eu estou falando. O nosso treinamento é completo. Você tem tudo para passar e para passar com 10. Você vai olhar para aquela prova amanhã, você vai lembrar da minha voz, da voz de Rafa, vai lembrar da voz da Aninha, vai lembrar das TDPs, vai lembrar das monitorias, vai lembrar daquele bombardeio de aulas que você teve. Caraca, mais de 200 horas de aula, cara. E você vai ver que quando você olha para a prova é muito menor do que a sua capacidade. Você apresenta a dificuldade da prova, a sua capacidade, sua fé, sua organização mental. Vá leve, vá tranquilo. Não esqueça de levar tudo que você precisa, sua identidade, sua canetinha, 2, 3 canetas, seu código, uma barrinha de cereal, sua aguinha, um chocolate, né? Uma Neosaldina. Vai que você tem dor de cabeça na hora da prova, fazer prova com dor de cabeça é uma merda, leva um remedinho de dor de cabeça. Vai que você tem lá uma dor de cabeça, um remedinho tá ali no bolso, tomou, passou, alivia. Entendeu, meu irmão? E amanhã é tudo nosso e nada deles, cara. Vocês estão preparados. Bom, eu quero agradecer pelos dias que eu pude conviver com vocês, pelos momentos que eu pude compartilhar no grupo do WhatsApp, que foi maravilhoso. Agradecer a vocês que escolheram o portal, que escolheram os irmãos Pedro e Rafa, que deram credibilidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, obrigado por terem dado uma chance a gente de participarmos da vida de vocês nesse momento. Eu já tenho quase 40 anos de idade, eu estou nessa batalha há quase 20 anos de estudar o direito, ensinar o direito todos os dias da minha vida. E é o que renova a minha fé, a minha força de viver, a minha alegria de viver, é esse convívio com vocês. Que Jesus abençoe vocês. Obrigado, Rafa. Boa noite para você também aí. E que amanhã é tudo nosso. Vai dar certo. Eu espero poder encontrar vocês em cada cantinho desse Brasil, fazer a foto com a vermelhinha, fazer a foto da vitória com cada um de vocês, tá bom? Que Jesus abençoe. Como eu sou um católico, um cristão, estou aqui indo para Roma, mas vou estar no Vaticano orando por vocês. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, como sempre tem que ser, assim aqui na terra como aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não deixeis que a tentação leve em todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, aos nossos alunos, eu peço que Vossa Senhora, Vossa Excelência, apenas dê paz, porque o resto eles estão preparados. Que a bênção do Senhor seja a sua paz e tranquilidade, tá bom? Vai escutar Rafa agora no Periscope. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado em nome de toda a família Portal F3. Boa noite a todos. E amanhã eu espero o resultado positivo de todos vocês. Espero as mensagens de vocês confirmando que acertaram a peça. Acho que vem um RE, hein? Dizendo que passaram, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Jesus.